Então, hoje eu quero partilhar com vocês um tema que é esse aí: significativas e transformadoras petições de Jabes. Quando Deus estava refletindo sobre um tema que pudesse trazer à igreja e pedir a Deus, Senhor, o que é bom, antes de falar com a igreja, fala com a gente primeiro. E essa mensagem, ela é para a igreja, é para mim, porque é bastante interessante, né, essas petições de Jabes. Antes de nós entrarmos nessa breve meditação, nós vamos nos reportar então ao texto onde está localizada este tema aí. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. 1 Crônicas 4, 9 e 10. E diz assim o texto: foi Jabes, alguns falam Jabes, mas Jabes, vamos usar esse termo, essa pronúncia. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Nós estamos aí, nesses últimos tempos aqui no nosso país, com algumas manifestações e protestos espalhados por toda a nação. Que eu saiba, amanhã também foi anunciada uma paralisação, né? Não sei se isso procede, não. Alguns acham que não vai ter, né? Então, mas enfim, estamos aí com o povo, a nação, fazendo reclamações baseadas em questões que envolvem a vida da sociedade brasileira e trazendo como tema principal, talvez, o sofrimento por algumas áreas da vida, algumas questões que estão sendo reivindicadas e colocadas, então, diante do governo, e o país, de alguma maneira, tem ficado em polvorosa. Há algumas manifestações, né, eu diria que uma boa parte do povo brasileiro de maneira procedente, outros já estão fazendo vandalismos, que não é a proposta correta. Mas, enfim, nós podemos dizer que há situações na vida que, sim, assim como o povo se acha muitas vezes em sofrimento, em dor, fazem um protesto. Nós não precisamos fazer protestos quando nós passamos por alguma situação pessoal, alguma questão que nos envolveu, alguma questão que não envolve a nação como um todo, mas envolve você de uma maneira pessoal. E você, então, pode não fazer protestos diante de Deus, mas você pode buscar e consultar ao Senhor para as questões que envolvem a sua vida. E há situações na vida de sofrimento, de dor, de provações, situações que parecem, às vezes, até serem definitivas na nossa vida. São quadros que muitas vezes são apresentados a nós que parece que nunca vão mudar. Aquela situação veio para a gente e parece que aquilo nunca vai sair, nunca vai ter uma nova situação
de vida. Então, as reações das pessoas muitas vezes diferem das diferentes situações, e há aqueles que se acomodam de uma maneira, suportando um pesado fardo, passando pela vida carregando um peso. Outros, além de suportar este fardo pesado na vida, acabam, enquanto passam pela vida, alimentando de uma certa forma o sofrimento. Então, mas em contrapartida, há aqueles que reagem diante de determinados quadros da vida que se nos apresentam. A Bíblia, então, fala deste homem que nasceu marcado pela dor, fadado, de uma certa maneira, a sofrer, que não, na sua forma de ver as coisas, não se acomodou. Fez alguma coisa em relação àquilo que ele estava passando. Então, através da fé em Deus e por meio da oração, ele deu uma virada radical na sua vida. Ele transformou a sua vida. O nome dessa pessoa é Jabes. E a oração que Jabes faz é uma oração que todos nós deveríamos fazer. Em determinados momentos da nossa vida, ou eu diria, em todos os momentos da nossa vida. Quem era Jabes? Você sabe que o nome Jabes tem duas situações. Era uma cidade da região de Judá, e era o nome de uma pessoa, dessa pessoa que nós estamos falando nessa noite. Ele era da tribo de Judá, um grupo de pessoas que foi dividido lá por Deus, da tribo de Judá. E o nome de Jabes significa o quê? Sofrimento. O nome de Jabes significa sofrimento. Por quê? Porque ele foi gerado em meio a muitas dores. O Jabes tinha outros irmãos. E naquele tempo que ele viveu, dar o nome a um recém-nascido, escolher um nome, eles procuravam escolher o nome mais bonito. Procurava-se dar, então, um sentido ao nome. Então, naquela época, todos os nomes tinham significado para a pessoa. Né? Então, os nomes próprios, eles tinham um significado e, de uma maneira geral, todos conheciam, que conviviam com as pessoas, conheciam o significado dos nomes das pessoas, lá naquela época. E eles conheciam de tal maneira que isto ficava entranhado, assim, na vivência daquela pessoa, na cultura daquele tempo. E quando alguém, então, pronunciava o nome de alguém, o que ficava vivo na memória daquelas pessoas do passado era o significado que o nome daquela pessoa carregava. Então, dessa forma aí, o Jabes, ele tinha, então, essa triste, essa pesarosa sina de ter que carregar consigo um nome que a tradução é sofrimento. Não é porque só a mãe dele deu à luz em meio a muitas dores. Ao que parece que ela deu à luz, quando uma mulher vai dar à luz a um filho, tem as dores normais. Mas ela parece que teve muitas dores para gerar Jabes. Mas o nome dele é carregado para a vida. Aquele cara é o cara que sofre, aquele cara está com uma zica na vida dele. Ele carrega um karma. Tudo dá errado com ele. Com ele vai tudo para baixo. Ele não adianta. É melhor nem andar com Jabes. Porque o nome dele significa sofrimento. Andar com ele é trazer sofrimento para si. Então, ele carregava essa pecha. Né? E aí, por onde ele fosse, as pessoas sabiam o significado do nome dele. E a história de Jabes é uma história que
ela carrega aí mais um. Isto. A história de Jabes é uma das mais curtas biografias da Bíblia. Né? E, não obstante, é uma das biografias mais sugestivas também. Ele tornou-se, de uma certa maneira, um homem muito ilustre, mais ilustre do que todos os seus irmãos. E embora ele tenha recebido um nome que era cheio de um estigma, ele não aceitou passivamente a decretação dessa derrota na vida dele. E ele então faz o quê? Ele dá uma sacudida na sua vida e ele joga essa crise, ele tira essa crise de lado e ele busca de alguma maneira novos horizontes para ele traçar, para ele viver. Horizontes mais espaçosos que possam formatar a sua história. Então nós podemos dizer que na nossa vida também é tempo de nós pensarmos sobre isso e de nos desvencilharmos das dificuldades, tentarmos nos desvencilhar das dificuldades que muitas vezes nos aconteceram no passado. Algumas mágoas, algumas dores, algumas questões, algumas coisas que ficaram no passado, mas que sempre vêm à memória para nos abafar a vida. E nós precisamos, então, olhar com os olhos para frente, com uma visão maior, e assim como Jabes fez, nós nos tornarmos cada vez mais nobres. Pensarmos que aquela situação que nós passamos, ou estamos passando, ou que vai acontecer alguma coisa, você pode reverter o quadro. O passado da nossa vida, meus irmãos, pode muitas vezes nos influenciar mais do que a gente gostaria. Né? Há questões do passado que muitas vezes nós não conseguimos superar. Há feridas que a alma carrega que às vezes demora a sarar. Há alguns traumas que as pessoas passam que muitas vezes recusam-se a ir embora. E quando a gente menos espera, aquilo surge como um fantasma na nossa vida para nos assombrar. No livro aí, nesse texto que a gente leu, a história de Jabes é a história deste homem que superou dores do seu passado, e ele foi mais nobre do que os seus irmãos, porque ele não se conformou com a decretação de derrota na sua vida. A sua mãe lhe deu esse nome porque ela teve muitas dores. O nome desse menino é Sofrimento. E embora Jabes tivesse carimbado este passado dele, de dor, ele reagiu diante dessa circunstância. Ele fez o que ele deveria fazer. E ele transferiu essa questão para uma coisa mais alta na sua vida. Jabes, ele, muito embora pudesse recorrer a algumas coisas para resolver os seus problemas, pudesse recorrer a algum livro de autoajuda, pudesse recorrer à psicologia, a um psiquiatra da época, ele prefere fazer uma outra coisa. Ele prefere buscar a presença de Deus. E ele busca a presença do Deus de Israel, e aí é que vai brotar a cura para a sua vida. Jabes, então, faz petições a Deus. E a primeira petição que Jabes faz para superar as dores do seu passado é que ele pede a bênção
de Deus, que está no versículo 10. Tudo está no versículo 10. Né? O seu pedido foi: ó Deus, tomara que me abençoes. Uma oração. Talvez essa é a oração mais curta da Bíblia, mas uma oração que brotou lá dentro do coração e que transformou a vida de Jabes. Ó, tomara que me abençoes. Então, muitas vezes o Jabes, ao invés de olhar para o retrovisor do passado, olhar para o passado, ele olha para frente, ele, ao invés de ficar lembrando as feridas e os sofrimentos, ele olhou para o alto e rogou a Deus, e buscou a presença de Deus. Quantas vezes a gente pode fazer isso? Em vez dele ficar preso às coisas que lhe aconteceram, à amargura, curtindo, de alguma maneira, traumas da sua infância, ele buscou a Deus, rogou a bênção do Pai. Jabes, ele reagiu. Ele não se conformou com o caos. Ele sacudiu o jugo do passado, ele estende a mão na direção de Deus e ele pede para Deus o abençoar. Ele, na verdade, não queria mais ter uma jornada de dor, mas ele queria transformar aquilo que estava incomodando a vida dele. Então, de modo bastante semelhante, nós também podemos, também buscar a bênção de Deus. Nós também podemos, de uma maneira bem simples, como Jabes, deixarmos de sermos prisioneiros do passado, olharmos para Deus. Jabes invocou o Deus de Israel. Jabes transformou uma situação. O Deus vivo, e ele não buscou a ajuda de algum outro Deus, mas ele conhecia o seu Deus. O fato de você estar nesta noite aqui buscando a presença de Deus é que transforma a sua vida. O fato de você estar assentado neste banco e poder ouvir que houve um homem no passado que fez isso e que eu posso fazer também, isso transforma a nossa vida. Isso nos dá novas diretrizes. Ó, tomara que me abençoes. E somente através, então, da bênção de Deus, nós podemos sair, meus irmãos, sabe como? Desses desertos que muitas vezes nós atravessamos sozinhos. Quantas vezes você já esteve sozinho, queria resolver alguma questão, ou pessoal, ou familiar, ou do trabalho, ou de relacionamento, ou questões que você não consegue lidar? Você pode lidar colocando para Deus. Você sabe que tem coisas que você não precisa conversar com ninguém, você só precisa conversar com Deus? Buscar a presença do Pai, e sem dizer uma só palavra para aquela situação pode ser resolvida e tratada, só porque você conversou com Deus? Mas o que eu vou dizer para tal pessoa? Às vezes você não precisa dizer nada. O Senhor vai operar um grande milagre e abençoar a sua vida e dar diretrizes, e você vai sair daquilo ileso. Por quê? Porque não é você que faz, é Deus que age. A bênção de Deus enriquece e ela vem sobre nós e ela, na bênção de Deus não existe um desgosto de vida. O nosso Deus é aquele que já nos tem abençoado com toda sorte de bênção na pessoa de Cristo Jesus nas regiões celestes. Que bom é servir a Deus. Que gostoso é ter a convicção. Eu estou convicto de que eu estou aqui na igreja hoje. Né? O jogo atrai, né? Senhor, me ajuda a me concentrar aqui, porque eu estou te cultuando, eu estou te adorando. Né? Graças a Deus. As pessoas estão lá ouvindo, mas busca a presença do Pai, porque quando você se concentra, o Pai Celestial olha o seu coração. Você está comigo? Né? Tem até uma propaganda que diz, estamos juntos? Você está junto? Esteja presente, seja concentrado, porque o culto é a Deus, o Senhor presente neste lugar. Mas Jabes fez uma outra petição.
Ele pediu para ampliar as suas fronteiras. Jabes prosseguiu: me alargues, Senhor, as fronteiras. Jabes não se encolheu. Ele não se encolhe diante de um passado. Aquele passado que ele teve de muita dor. Mas ele olhou para frente e ele avançou. Ele avançou mais de uma forma muito ousada. Ele não quis ser influenciado pelos acontecimentos dolorosos da sua vida. Ele não quis ser influenciado pelos acontecimentos de ontem. Mas ele quis ser um influenciador do futuro. Jabes, ele quer mais espaço. Ele quer mais influência. Mais oportunidade para ele ser bênção. Ele quer ser usado pelas mãos de Deus. Você quer ser usado pelas mãos de Deus? Jabes é um homem com uma visão para o alto. Ele é um homem com a visão de um farol alto. Ele bate longe. Ele sabe aonde ele quer chegar. Todo cristão deveria saber aonde ele quer chegar. Que ele tem um ponto. O ponto dele máximo é a convicção, o ideal dele de viver para Deus. De buscar a Deus. De dizer, eu me devoto ao Senhor. Deus é o meu destino. Eu estou indo na direção dele todos os dias. E todos os dias eu viverei para o Senhor. Jabes fazia isso. Em vez de ficar lamentando seus pesares, naqueles vales escuros da vida dele, ele sobe nos ombros daqueles gigantes e ele vai em frente. Ele olhava para frente, ele queria conquistar mais. Ele queria ter mais terreno. Queria alargar o seu espaço. Ele queria se envolver, ter novos horizontes, conquistar novas fronteiras. Não basta, meus irmãos, nos desvencilharmos das amarras lá do nosso passado. Nós precisamos também alçar voos para frente. E Deus quer abençoar sua vida nesse sentido também. Alçar voos em relação ao seu futuro. Jabes queria mais espaço, mais influência, trabalho, frutos. Queria ter mais conquistas. Seu coração palpitava por vitórias. E ele vai trabalhar nessa direção. Ele queria ser mais expressivo naquilo que ele fazia. E ele tinha alvos mais arrojados. Ele tinha sonhos muito altos. Mas ele colocava tudo isso diante de Deus. De maneira igual, nós também precisamos ter sonhos ousados na nossa vida. Nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida espiritual. Há terrenos ainda a serem conquistados. Mas você pode colocar isso diante de Deus. E o Pai vai olhar para você. Vai olhar para você como olhou por Jabes, ouviu a oração dele e o abençoou. Por isso essa é a mensagem para o nosso coração nessa noite. Mas uma terceira petição de Jabes é pela presença de Deus. Jabes continuou: que seja comigo a tua mão. Que seja comigo a tua mão. Jabes não quer somente as bênçãos de Deus. Ele quer, sobretudo, na sua vida, o Deus das bênçãos. O doador, ele é mais importante do que as suas dádivas. Aquele que abençoa é mais importante do que as bênçãos. Não é, irmãos? Muito mais. Então é muito melhor buscar a Deus do que as bênçãos de Deus. Porque quando você encontra Deus, você encontra tudo. Mais do que coisas, Jabes ansiava pela presença de Deus. Será que temos o anseio por Deus? Mais do que a ajuda dos homens, ele queria a mão de Deus sobre ele, conduzindo a sua vida. Superar as dores do passado. Para a gente fazer isso, nós precisamos
da presença de Deus, da fortaleza de Deus, do braço de Deus para nos sustentar. Jabes entende que os seus sonhos, eles na verdade não podem ser realizados se a mão de Deus não descer sobre ele. Quer dizer, nós estamos a pé se Deus não for presente na nossa vida, se Deus não estiver ali. Então, ele não quer apenas coisas, ele quer a Deus. É muito fácil, meus irmãos, quando nós estamos coletivamente adorando a Deus, eu tenho a Deus, eu tenho a Deus. Mas você pode, numa escala de 0 a 10, hoje nós perguntamos isso na classe de escola bíblica dominical com os jovens, uma escala de 0 a 10, como que está o seu relacionamento com Deus? De que maneira que nota você daria a você mesmo na sua relação com o Pai, na sua intimidade com o Pai, na sua dedicação com Deus, no seu dia a dia com Deus? Você tem feito do lugar onde você vai, das coisas que você faz, você tem trazido a companhia de Deus? Eu vi um pequeno vídeo que mostra Jesus andando em todas as circunstâncias com as pessoas. Então, ele está com um menino que está na escola, ele está resolvendo o problema dos deveres da criança junto com ele, sentado, olha, e sorrindo, olha, estou aqui. Ele está com o empresário entrando no carrão dele, indo para a empresa, e Jesus entrando do lado, sorrindo para ele, vamos juntos? E aí o atleta correndo, né? Night hoje correu hoje lá, né? Tá. Atleta correndo e Jesus correndo com aquela roupa dele antiga, correndo junto, e o menino andando de skate, Jesus ali observando ele fazendo. Em todas as circunstâncias, Deus está junto com você. Amanhã de manhã você vai sair, Cristo vai junto com você. E o que a gente percebe é que Jabes quer a presença de Deus, ele quer que Deus esteja presente, nós estarmos convictos de amarmos a Deus a ponto de nos dedicarmos a Ele. Né? Coisas sem Deus não satisfazem a alma. Você vai conquistar, mas não vai satisfazer. Mas quando você inclui a Deus em tudo que você faz, as coisas passam a ter sentido. Uma viagem que você faz, como é que eu posso incluir Deus nessa minha viagem que eu vou fazer? Eu quero orar primeiro por essa viagem. E quem sabe aonde eu for, seja onde você for, Deus, me ajuda a ser bênção aonde eu for. Mas eu vou só para lazer, não importa. Lá naquele lazer alguém deve precisar de Cristo. De repente você pode ser um canal de bênção, um gesto de amor, um gesto de carinho, falar alguma coisa, você pode ser útil em tudo que você faz. Então, coisas sem Deus não satisfazem. Sem a presença de Deus não podemos caminhar vitoriosamente. Jabes queria a presença de Deus. A nossa maior necessidade neste mundo, sabe do que é? De Deus. A nossa jornada jamais poderá ser bem-sucedida se a mão de Deus não estiver presente em nós. Foi a presença de Deus que sustentou, que protegeu e que guiou o povo de Israel lá pelo deserto, nos 40 anos no deserto. É a presença de Deus que inunda o coração da igreja, que leva a igreja a ânimo, a força, que carrega a vida da igreja. É a presença de Deus. É a presença de Deus que nos carrega, muitas vezes, através dos vales escuros. Os momentos que nós passamos. Temos a promessa de Jesus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Mas a última petição de Jabes, ele pede por proteção de Deus. Jabes concluiu dizendo: e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Jabes entende que a vida é cheia de perigos. E ele vê também que há inimigos. Há pessoas com
invejosas, pessoas que olham para você e acham que deveriam ser igual a você e começam a causar males. Jabes vê tudo isso. Inimigos de fora e temores de dentro, tentando muitas vezes manter a nossa vida prisioneiros, presos no meio do medo. A vida, na verdade, meus irmãos, ela não se processa porque muitas vezes como se fosse um parque de diversões. Não é assim. Mas a vida às vezes se processa num campo de batalha. Jabes anseia pela proteção de Deus. Ele deseja proteção e proteção tanto do maligno que atacava a vida dele, como também proteção que era provocada por situações que ele vivia naquela época. Aquela breve biografia de Jabes, mas, no entanto, uma biografia intensa, termina dizendo: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Como Jabes, você também pode superar dores do passado. Como Jabes, você pode compreender que a jornada da vida é cheia de perigos. Há caminhos muito escabrosos, inimigos que se levantam, temores que nos assombram. E nós precisamos de Deus. Desde que é o momento que acordamos até o momento que vamos dormir, vamos precisar da proteção de Deus, da guarda de Deus. Jabes pede livramento do mal e do maligno que lhe ataca. Ele compreende que somente Deus pode livrar do mal, pode livrar dos laços, das armadilhas do inimigo. E Jabes sabe que não pode vencer sem a proteção do Altíssimo. Por isso, ele clama, ele roga por livramento, e não apenas deste inimigo maligno que vem sobre ele, mas também de toda a aflição que veio ocorrendo na sua vida. Muitas vezes não temos forças, nem armas suficientes, meus irmãos, em nós mesmos, para a gente entrar nessa batalha. Mas com a força de Deus, com a força da proteção, revestidos com a armadura de Deus, nós podemos triunfar. Esse texto de 1 Crônicas, ele termina dizendo: e Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Deus responde às nossas orações. Ele muda a nossa sorte. Ele transforma o nosso choro em alegria. Os vales escuros em mananciais. O cerco do inimigo em porta de esperança. Estamos atravessando muitas vezes os portais de um novo momento na nossa vida. Eu gostaria de deixar essa mensagem para você. Faça o que Jabes fez. Clame também ao Senhor. E você vai ver que um novo tempo poderá raiar também na sua vida. Que Deus muito lhe abençoe. Amém.